Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Lívia e eu tô aqui para convidar vocês para o nosso encontro que vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 9 de maio, na Avenida Soledade, número 550, conjunto 404, das 6h30 da tarde até as 9h30 da noite. Sobre o que nós vamos estar falando na semana que vem. O foco do nosso encontro vai ser trabalhar técnicas efetivas de apresentação, né? Então, para apresentação em inglês e inglês jurídico, que é a nossa cerejinha do bolo, que é o nosso foco principal, é trabalhar a comunicação e a apresentação, especialmente para mulheres, ainda que nós tenhamos alguns homens participando no grupo, mas a gente vai trabalhar como se posicionar, como fazer, quais são os critérios, quais são as habilidades necessárias para a gente fazer uma apresentação de sucesso utilizando o inglês como uma ferramenta. Porque o inglês ele nada mais é do que a forma como eu vou passar a minha informação, vou passar o meu conhecimento. Quando a gente se apresenta em inglês, vai apresentar um projeto para um cliente ou está fazendo uma due diligence e tem que explicar a nossa parte no projeto, a gente não se confronta somente com as questões técnicas, né? Então, se a gente tem um cliente internacional, a gente vai ter que fazer tudo isso em inglês, além do conteúdo, né, que é o conteúdo técnico que vocês vão passar, existe a forma, existe como que eu vou passar essa mensagem para minha audiência, né, para quem vai estar me ouvindo. Então, o nosso encontro de quinta-feira vai ter como base 3 pilares principais, tá? Então, a gente vai trabalhar algumas expressões de linguagem que são necessárias para ajudar vocês a manterem o foco em uma apresentação em outro idioma. A gente também vai trabalhar algumas ferramentas que vocês precisam utilizar para, por exemplo, gerenciar uma Q&A, né, uma parte de perguntas e interações, até que ponto vai a minha apresentação e até que ponto pode haver interação com o meu público. E também a gente vai trabalhar alguns exemplos de real life, né, real world, em que a gente vai construir, inclusive, uma mini apresentação. E aí que entra a criação do nosso pitch. Esse é um dos pontos que a gente vai trabalhar. O que é esse pitch for women lawyers, né? Então é aquela rápida conversa, aquela apresentação que em 1 minuto, 2 minutos, a gente vai conseguir apresentar a nossa empresa, o nosso escritório, o que o nosso escritório tem para fornecer e dar para o nosso cliente e como a gente pode fazer isso em inglês de uma forma efetiva. Quais são os termos, quais são os verbos mais utilizados, como é que eu explico a minha área de expertise dentro do direito. Então, como é que fala que eu trabalho com direito corporativo? Como é que eu digo que eu trabalho com tributário? Como é que eu falo que eu trabalho só com contencioso? Ou como é que eu falo que eu trabalho só com consultivo? Então, isso tudo a gente vai trabalhar na segunda metade do nosso encontro. A primeira metade a gente vai focar nas apresentações mesmo, e elas vão servir tanto para o jurídico quanto para business, né? Então, apresentações efetivas em inglês é um pouco mais amplo. E depois, na segunda etapa do nosso encontro, na segunda metade, a gente vai trabalhar bastante vocabulário jurídico mesmo. Então, eu espero que todas vocês que vão participar nessa quinta-feira consigam sair desse nosso primeiro encontro justamente com o quê? Com ferramentas para que vocês se sintam mais confortáveis ao fazer uma apresentação ou ao ministrar, segurar uma reunião toda em inglês. E eu também espero deixá-las melhor preparadas para vocês conseguirem fazer os ajustes necessários enquanto vocês estão fazendo propriamente uma apresentação ou um pitch nesse idioma, né? Então, assim, a gente tem as ferramentas necessárias para apresentar, manter o nosso tom natural de fala, assim como vocês fariam em português. Vocês vão fazer a mesma coisa, só que em inglês, né? E a gente conseguir ter ferramentas para mensurar. Eu tô indo bem, eu não tô indo bem, o que eu preciso melhorar? E a gente conseguir trabalhar com real life, né? Isso tudo ocorrer em tempo real, porque a gente sabe que a gente estuda inglês, a gente se prepara para uma reunião, mas o bicho pega quando a reunião tá acontecendo, né? Então, quando o cliente faz uma pergunta que não estava sendo esperada, quando a outra parte numa negociação aperta o cerco um pouco mais, e aí isso sobe o quê? Emoção, né? Então, a gente tem que ter algumas ferramentas, além de controle emocional, a gente tem que ter ferramentas do idioma também para gerenciar esses casos e conseguir passar a nossa informação e ser o mais assertivo possível.
Por último, eu quero convidar vocês a acompanharem o meu trabalho. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se quiserem conhecer um pouco da minha carreira, eu trabalho já há 14 anos com ensino de inglês, há 10 anos exclusivamente com ensino para adultos, né? E prioritariamente com o ensino de inglês para advogados. Então, desde 2009 eu comecei a focar a minha carreira nisso, no ensino de inglês para advogados. E algo, talvez por ser mulher e por ser gestora da minha própria escola, da minha instituição, algo me cativa muito nesse grupo, onde a gente tem um monte de mulheres super poderosas, né? Desculpa usar um termo que é super, assim, comum, né? Mas, enfim, é assim que eu vejo todas vocês, e eu vejo esse movimento todo do WLM como mulheres poderosas e que estão engajadas em, cada vez mais, alçar voos maiores dentro das suas empresas, dentro dos seus escritórios, tendo cada vez mais posições de destaque. E a comunicação, ela é essencial para isso. E a comunicação em inglês, ela vai além do diferencial, né? Então, assim, meu objetivo principal disso tudo é conseguir ajudar vocês numa situação de uma reunião, por exemplo, que a gente tem o sócio ou o nosso cliente dominando a situação, que vocês tenham a certeza que vocês estão utilizando as ferramentas corretas para assumir o protagonismo desse momento, dessa apresentação, dessa reunião, e que vocês consigam fazer tudo que vocês já fazem em português em inglês. Porque esse é o foco principal do meu trabalho, é facilitar e possibilitar que as pessoas façam exatamente tudo que elas fazem em português, utilizando a ferramenta do inglês, em inglês, para que vocês superdimensionem isso e façam num universo cada vez maior, coisa que somente uma segunda língua vai conseguir nos possibilitar. Então, eu tô muito empolgada para esse nosso encontro na próxima quinta-feira. Eu comentei com algumas meninas do grupo que eu tô planejando esse encontro desde o final do ano passado, né? Tô muito feliz de estar com vocês. De novo, deixo todas as minhas redes de contato para vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida. E espero ver todo mundo lá, só para relembrar, no dia 9 de maio, quinta-feira, das 6h30 às 9h30 da noite, na Soledade número 550. Vocês podem fazer inscrição pelo site próprio do WLM e vai ser muito legal ver todo mundo na semana que vem, tá, gurias? Então, um beijo grande para vocês e até lá!